Olá, começa agora a nossa audiosérie sobre as principais ações do ano de 2024. Ao todo, serão 12 programas especiais, um para cada mês do ano. O mês de novembro comigo, Thiago Cortes. Em novembro, realizamos mais de 85 entrevistas, divididas entre os programas Entrevistas DPE, Momento SDEP e A História Contada por Nós. Com o feriado Dia de Finados, o psicólogo Wagner Costa detalha os processos de morte e como conseguir a cura emocional após uma perda. Quando nós falamos sobre luto, nós estamos falando que alguém perdeu algo que é importante para ela. Esse algo importante pode ser um ente querido que ela perdeu porque aquela pessoa faleceu. Pode ser, por exemplo, um ente querido que foi embora, que se mudou e a pessoa vive uma espécie de luto. Pode ser um relacionamento que terminou. Então, o luto ele está associado a uma sensação de tristeza e de desorganização. A gente poderia dizer que é uma reação emocional associada à perda. Então, embora a gente sempre fale de luto relacionado à morte, essa experiência também é vivenciada, como eu falei anteriormente, em relação a término de relacionamento, a fim de amizade, a perda de um emprego. Você, às vezes, tem algum animal, por exemplo, que convive com você, ele morre e você fica enlutado, ou seja, você sofre, você sente a falta, você se desorganiza mentalmente porque você perdeu. Então, é como se você tem alguma coisa que preenche um espaço emocional seu e aquilo foi arrancado abruptamente. E aí fica aquela sensação de ausência. Wagner, o que você pontua agora e traz assim, abre tantas questões, né? Tantas perguntas, porque eu comecei citando aqui a questão do dia de finados, né? Mas, de fato, eu já passei por situações, e eu acredito que muita gente já passou por isso, de sofrer o luto com pessoas vivas, né? Quando a gente encerra uma amizade, termina um relacionamento, ou mesmo alguém se muda de estado, a gente sente falta daquela pessoa. Na verdade, eu acho que significa também um pouco além da perda, mas também a separação física, né, e emocional de outra pessoa. Nesses casos, Wagner, como lidar com isso, né? Como fazer o coração, a mente, o emocional do ser humano entender aquele processo? Olha só, a gente, antes de compreender esse processo, é necessário perceber que realmente é um processo. Então, o Bowlby, que foi o psicólogo que estudou os vínculos entre as pessoas, ele dizia o seguinte, que quando você perde alguém, falando especificamente da morte de um ente querido, o luto ele tem fases. Então, ele tem uma fase que ele chama do choque. Você simplesmente se choca porque você não esperava que aquela pessoa morresse. Então, é um momento de perda, é um momento de dor, é um momento de sofrimento. Depois, existe uma fase que ele chamou de fase de busca, onde você começa a pensar assim, cara, não é possível, eu não acredito que fulano morreu. E você está sempre esperando que em algum momento a pessoa reapareça. Fica aquela sensação de que, olha, daqui a pouquinho eu estou aguardando o fulano chegar. E às vezes até a pessoa aguarda mesmo, ela está fazendo alguma coisa que ela tinha o hábito de fazer junto com o outro e ela não se apercebe de que a pessoa faleceu. Depois dessa fase, ele chama de fase de desorganização e desespero, que é onde vem o sofrimento. Então, inicialmente você tem um choque, depois você não acredita muito e aí você começa um processo de sofrimento. Esse sofrimento ele é muito parecido com a depressão. Então, você sofre porque você sente tristeza, você sente falta, você tem aquela sensação ruim com a ausência do outro. E, por último, o Bowlby diz que tem a fase de reorganização, onde nessa fase você vai se acostumando com a ideia de que agora você vai viver com as lembranças, que realmente isso faz parte da vida. E aí, dependendo da tua postura de vida, as tuas interpretações, dependendo da tua religião, como é que você encara o mundo, essa fase de reorganização acontece a contento. Só que, em algumas situações,
esse luto ele dura em torno de 6 meses. Quando a gente fala em 6 meses, é óbvio que isso não é um número redondo. É em torno de 6 meses as pessoas se acostumam com essa ausência, percebem que vão viver com as lembranças e seguem a vida. Só que hoje, a Organização Mundial de Saúde criou um termo que é o luto prolongado, que seria aquele tipo de luto onde a pessoa não consegue superar o luto. Então, ele chama de transtorno de luto prolongado, quando esse luto demora mais de 6 meses, 1 ano, e a pessoa não se desconecta. Então, vamos lá. E aí, respondendo a sua pergunta, quando eu falo em como lidar com esse processo, a primeira coisa é compreender isso, compreender que a vida ela é finita. Hoje, muitos de nós não paramos para pensar nisso. A vida é finita. Então, todas as pessoas que estão nos escutando, elas precisam refletir que elas não são imortais, que a vida pode acabar a qualquer momento. Então, eu tenho que ter essa percepção. E aí eu vou trabalhar para lidar com a ausência. Como é que eu lido com a ausência de alguém? Eu sempre dou o exemplo do meu pai. Meu pai já faleceu faz mais de 10 anos, mas ainda hoje eu vejo memes na internet que eu lembro do meu pai, eu ouço músicas que eu lembro dele, e às vezes eu me emociono e choro ouvindo uma música que meu pai gostava. Mas veja, isso para mim não é sofrimento, é uma lembrança agradável. Então eu diria para as pessoas, a melhor maneira de você lidar com o luto é aceitar que a morte faz parte da vida. Só que tem gente que não aceita. Então, se você não aceita, você vai sofrer mais e você provavelmente precisará de ajuda profissional para superar o luto. Ainda sobre saúde mental, a psicóloga Yasmin Leitão orientou os estudantes a lidarem com a ansiedade na hora de realizar o Enem. O que mais causa essa ansiedade são as expectativas. Para cada um desses jovens, esse processo de pré-vestibular e vestibular vai ter um significado bem diferente. Para algumas pessoas é uma oportunidade de carreira, para outras pessoas é uma oportunidade de mudança familiar de modo geral, do início de uma grande mudança familiar, para outros é uma oportunidade de independência familiar e financeira. Então, tem um significado muito importante para muitos desses jovens. Então, não é só uma prova, como qualquer outra prova que a gente enfrenta ali no nosso dia a dia na escola, por exemplo. É uma prova bem diferente, né? A gente sabe que é um processo seletivo, então poucas pessoas vão entrar dentro desse núcleo universitário. Então, isso acaba gerando fortes expectativas e essas expectativas podem gerar aí questões como insônia, perda de apetite ou ganho excessivo de apetite, preocupações excessivas, pensamentos intrusivos, nervosismo, irritabilidade. Algumas pessoas ficam mais agressivas, outras pessoas ficam mais letárgicas também nesse período pelo excesso, pela sobrecarga de estudos também. Então, são vários os comprometimentos e a ansiedade é um deles, né? E algumas pessoas também vão para o lado da melancolia. Então, tudo depende ali do perfil, do ponto de vista, mas a pressão e a sobrecarga geralmente trazem esse tipo de consequência. E essa pressão, porque a gente tá falando uma pressão até pessoal aqui, né? De Exato. você se cobrar, mas o que a pressão familiar ela pode surtir efeito também nesse jovem? A gente sabe que existe uma autocobrança, né, para muitos desses jovens, mas a família também tem esse papel. Porque, como eu falei, muitas vezes isso é importante para o pai, para a mãe, isso é importante para o núcleo familiar como um todo, né? Muitos pais, inclusive, não tiveram oportunidade de ingressar numa universidade, tiveram que entrar no mercado de trabalho muito cedo, muitos nem concluíram os estudos fundamental e médio. Então, tudo isso impacta muito nesse ambiente familiar. E a família, claro, tem expectativas. Do momento que o bebê é concebido até o seu nascimento, todo o seu processo de desenvolvimento na infância, adolescência e fase adulta, ele é rodeado de muita expectativa dos pais. Então, eles idealizam uma pessoa a partir daquele momento e aí, ao longo da vida, eles vão alimentando essas idealizações. E, claro, muitas famílias querem o melhor, né? Grande parte dessas famílias
famílias têm essa interferência porque quer o melhor para o seu filho, mas nem sempre o melhor que a família acredita é o que é compatível de fato com aquele adolescente ou com aquele adulto. Então, é um processo cheio de expectativas e a família ela tem um poder de contribuir tanto positiva quanto negativamente nesse processo. Tudo vai depender da forma que esse acolhimento e esse afeto acontece dentro desse ambiente familiar. E muito interessante, né? Porque existe essa perspectiva da família e a perspectiva do próprio estudante. Por exemplo, a família pode interferir até na escolha do curso, né, digamos assim, posterior às provas, ou para quem vai prestar o vestibular também na universidade. Existe essa interferência também até na própria escolha dos cursos? Existe muita interferência. A gente sabe que alguns cursos eles são hipervalorizados, né, por questões de remuneração financeira, ou de status, ou ali de estar numa posição que é considerada uma posição ideal na sociedade. Então acaba que algumas famílias elas tendem a impulsionar esses jovens para esse tipo de curso porque eles acreditam que vai ter um sucesso maior. Só que o que a gente precisa entender? Que existe o fator habilidades também, identificação, né? A identidade daquele jovem é compatível com aquele curso, ele se identifica, ele tem habilidades, ele quer desenvolver habilidades para cursar aquela profissão. Toda profissão tem um nível de dificuldade diferente e cada pessoa vai ter habilidades, limitações também diferentes e isso pode impactar nessa escolha. Então vai muito da identidade desse jovem adulto, até porque o que a gente precisa entender? Que na vida de um adulto, o trabalho, ele ocupa grande parte do tempo da vida dessa pessoa. Então, esse estudo acadêmico é para uma profissão posterior. Então, essa pessoa já começar estudando algo que ela não se identifica, que ela não gosta, muitas vezes pode gerar aí uma pessoa dentro do mercado de trabalho, um profissional ou que não se identifique, não é feliz com a sua área, ou até mesmo um mau profissional que vai ter práticas ali que vão ser nocivas para as pessoas e para o público que ele vai estar direcionado. E existe uma diferença também da ansiedade de forma, vamos dizer, aquela ansiedade saudável para ansiedade que já é doença mesmo, patológica? O que a gente precisa entender? A ansiedade, ela está presente em todos nós. Ela faz parte do nosso complexo de emoções, né? Eu sempre digo que a ansiedade, ela está muito associada ao medo. Então, o medo excessivo gera ansiedade. E a gente tem ansiedades positivas, que são aquelas expectativas, como quando a gente vai viajar, quando a gente está perto de passar por um momento muito bom, por algo que a gente está esperando positivamente, gera aquela ansiedade positiva que se chama expectativa positiva mesmo, que a gente emprega nas coisas que a gente gosta, que nos dão prazer, que nos fazem feliz. Mas a gente tem aquela ansiedade que está relacionada ao nervosismo, ao medo, à preocupação, tensão. E quando esse tipo de ansiedade, né, mais negativa está em excesso, aí a gente pode pensar numa ansiedade patológica, que aí são os processos de adoecimento por ansiedade, que eles podem estar relacionados a um excesso desse processo ansioso e também associado a outras demandas, como tristeza, que pode levar à depressão e outras emoções mais. Então, a ansiedade patológica, ela é essa ansiedade que paralisa. Ou ela vai fazer esse indivíduo fugir daquela situação, ou ela vai fazer esse indivíduo paralisar diante da situação. E como que isso se aplica no contexto pré-vestibular? Muitas vezes, esse jovem está tão ansioso naquele momento pré e durante a prova que ele paralisa e às vezes vem o branco durante a prova e ele não consegue lembrar dos conteúdos que ele vem estudando ao longo de todos esses anos. Às vezes, pode acontecer dele ter um momento de nervosismo intenso e não conseguir recuperar aquela estabilidade emocional durante a prova, aquela regulação emocional e acabar também se perdendo no tempo, né? Se perdendo ali na estratégia que ele ia usar para fazer aquela prova. Então, a ansiedade, ela paralisa ou faz fugir. Existem jovens até mesmo que não vão no dia da prova porque passaram por algum momento perturbador emocionalmente. E no caso, para quem está passando, por exemplo, por uma ansiedade já muito negativa, já ali talvez associando até
caminhando para uma ansiedade já a nível doença mesmo, né? Como perceber esses primeiros sinais para poder procurar ajuda ou mesmo tentar se regular? Eu sempre falo sobre alterações de comportamento e oscilações de humor. Por quê? O comportamento comum, cada pessoa tem o seu funcionamento comum, cotidiano. Quando a gente começa a perceber que essa pessoa, por exemplo, ela acordava disposta, né? Era uma pessoa que mantinha uma rotina, mantinha um planejamento de estudos, era uma pessoa que conseguia se relacionar bem com as pessoas ao seu redor, né? E aí a gente começa a ver essa mudança nesse comportamento. Essa pessoa tinha um comportamento X e ela passa a ter um comportamento Y ali nesse processo. Aí a gente começa a ligar os sinais de alerta. Então, antes era uma pessoa mais extrovertida e se tornou uma pessoa mais retraída, ou era uma pessoa mais fechada e se tornou uma pessoa mais eufórica e irritada. Isso tudo pode acontecer. Então, eu sempre fico de olho nessas alterações, tanto nos pacientes quando eu vou falar, né, sobre sinais que a própria pessoa pode perceber, da autopercepção de fato. E as oscilações de humor. Então, quando a gente vê essa alteração no humor muito presente, então, um momento está de um jeito, no outro momento está de outro, essas oscilações, elas podem acontecer ao longo de um mês, de uma semana, ou até mesmo de um dia. Então, naquele dia, aquela pessoa já oscilou, já chorou, depois já ficou bem, depois já ficou nervosa, depois já ficou irritada, depois já ficou agressiva, depois já ficou triste de novo. Todas essas alterações e oscilações, tanto no comportamento quanto no humor, elas são sinais de alerta, como se a gente ligasse ali um sinalzinho vermelho já quase. E também quando a pessoa começa a perder, né, o prazer em atividades que antes davam prazer para ela. Porque o que é mais comum? É a pessoa, quando ela não tá bem, quando ela tá tendo essas alterações de comportamento e essas oscilações de humor, ela perde o prazer muitas vezes em atividades obrigatórias. Isso é bem comum. Quando a gente fica ali de saco cheio de fazer as coisas que a gente precisa fazer obrigatoriamente no dia a dia. Mas ainda existem aquelas atividades que dão prazer para aquela pessoa. Então, ela gosta de praticar uma atividade física, ela gosta de passar o tempo com amigos, com família, com parceiro, ela gosta de passear, socializar. E aí, essa pessoa começa a perder o prazer nessas atividades, nos hobbies, nas atividades de lazer. Aí a gente liga também um sinal vermelho de que algo não vai bem. Porque é comum a gente perder ali o prazer nas atividades obrigatórias, mas é incomum a gente perder o prazer naquelas atividades que antes traziam essa sensação de bem-estar, que liberavam hormônios positivos e saudáveis, né, para o nosso cérebro e para a nossa parte neurológica funcionar bem. Qual a interferência também do celular nessa ansiedade, né? Dessa conexão com o mundo virtual? Demais, né? Eu vejo que o celular hoje, ele impacta até mesmo na leitura, na prática de leitura, que é uma prática que o pré-vestibulando ele vai exercer durante todo o processo de estudo dele. Então, muitos desses jovens estão acostumados hoje em dia com leituras mais rápidas nas redes sociais, ou de usar também a inteligência artificial para poder resumir muitas coisas e trazer o conteúdo mastigado sem verificar se aquele conteúdo está batendo mesmo com a raiz científica dele, né? Com que de fato é ciência que vai cair ali dentro da sua prova. Então, muitas pessoas estão indo por esse caminho e acabam tendo um comprometimento na prática de leitura, dificuldade de aprendizagem, dificuldade para manter o foco, a atenção, concentração, dificuldade de memória. E memória é algo muito importante quando a gente está falando de processo de aprendizado, porque é na memória que a gente vai reter aqueles conteúdos. Então, memória de trabalho, memória de curto prazo, médio, longo prazo, todo esse complexo de memória ele fica afetado por conta do celular e das redes sociais, porque ele facilita muito. Hoje a gente não precisa mais decorar um número de telefone, um endereço de e-mail, né? Tá tudo muito de fácil acesso. Tudo que a gente quer, a gente recorre a essa ferramenta, que é muito positiva se usada da maneira correta, mas que também pode ser muito prejudicial e viciante se a pessoa utilizar ali só para facilitar mecanismos e não olhar para a aprendizagem de forma completa. Porque o que a gente precisa entender? Para uma pessoa aprender, não basta ela utilizar um único método de estudo. Então, muitas pessoas falam, eu estudo assistindo aula. Outras pessoas dizem, eu estudo escrevendo.
Outras pessoas dizem, eu estudo lendo, fazendo leitura. Outras pessoas dizem, eu estudo vendo videoaula, não gosto de aula presencial, eu gosto da videoaula. É muito legal, né? Tem pessoas que usam os mapas mentais, tem pessoas que usam os esquemas, e isso tudo pode ajudar muito, os resumos e tudo mais, né? Outras pessoas buscam fazer questões, mas o que a gente precisa entender? Quando que esse aprendizado ele vai ser pleno? Quando que a gente vai conseguir mesmo fixar na nossa mente? Quando a gente utilizar de grande parte dessas ferramentas para produzir aprendizagem. Porque se a gente foca num único método de estudo, isso acaba limitando e tornando aquele processo automatizado. Então, aquele estudo ele não vai ser um estudo de qualidade muitas das vezes. Então, quanto mais a gente explora, quanto mais diverso é a quantidade de estímulos de aprendizagem, maior essa aprendizagem é. E como controlar também esse tempo que você fica nas redes sociais? Porque aquela situação. Eu fico ansioso na rede social, mas quando estou fora da rede social, eu também fico ansioso para voltar para a rede social, né? Como delimitar aí um tempo, quais são as estratégias para você poder ter um tempo de estudo, se concentrar e também, né, na sua necessidade, um momento de lazer ali também, rolando, né, o feed, como a gente fala. Bom, o que eu sempre falo? Se você está num processo onde já está nesse estágio de pressão muito grande, você vê que o celular te atrapalha muito, primeiro de tudo, retira as notificações. Quanto mais notificação a gente recebe, mais a gente tem o automático de olhar para o celular e querer ver o que é aquilo. Aí a gente vê quem é a pessoa, ou a gente vê de qual rede social é aquela notificação, e a gente já tem aquele impulso de abrir e vai se perdendo. Abre uma rede, abre outra, lembra de responder um WhatsApp, lembra que tem que ver uma coisa no Instagram, lembra que tem que entrar numa outra rede, e aí já perdeu bastante tempo ali. Quando a gente tira as notificações, a gente já deixa esse acesso mais limitado. Eu posso estar recebendo mensagens, mas eu não estou vendo ali que tem pessoas querendo falar comigo o tempo todo. Hoje a gente tem aquele recurso de mensagem automática, né, em redes sociais como o WhatsApp. Então, coloca uma mensagem. Olá, no momento estou estudando. Se for muito urgente, por favor, me ligue. E aí você não fica recebendo aquelas mensagens no WhatsApp constantes. E se for uma coisa urgente, você vai receber uma ligação direta no seu telefone. Outro processo importante. Não consigo tirar notificações. Tem algumas redes sociais que não são prioridade, que dá para eliminar, pelo menos temporariamente, por cerca de algumas semanas, alguns dias, alguns meses. Retira essas redes sociais. Então, muitas pessoas acabam deixando elas ativas ali no aplicativo instalado no celular. Desinstala por um curto período de tempo. Não precisa ser para sempre. Mas, naquele momento que você vê que está numa fase mais crítica, é uma estratégia positiva. Outro ponto importante. Hoje é muito difícil desligar o celular, mas a gente tem métodos como, por exemplo, o Não Perturbe. E o Não Perturbe hoje está em grande parte dos smartphones e pode ser uma estratégia positiva também para que a pessoa consiga ter um momento de concentração e receber apenas aquelas notificações que ela acha necessário, ou ela tirar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas do seu dia para ficar offline mesmo, concentrada no seu estudo, na sua preparação, e não só no estudo e na preparação, mas também no descanso. É muito difícil a gente descansar com o celular sempre por perto, porque acaba que o nosso cérebro sabe que o celular está ali perto, então ele continua estimulado a querer mexer, a querer ver. Então, no momento de descanso, tenta ficar o mais offline que for possível. Vai ser muito bom, vai ser positivo, principalmente para o sono. Porque hoje a gente sabe que as pessoas são impactadas pela insônia, pelo sono interrompido, pelos pesadelos, terror noturno. Então, existem diversos distúrbios do sono que podem ser provocados, inclusive, pelo uso excessivo do celular. E por falar em prova, a educação também foi um tema que recebeu muito destaque no mês de novembro. A professora roraimense Stephanie Muniz recebeu o prêmio Conectando Boas Práticas. Além disso, a professora Rebeca Araújo contou o que a motivou a criar um instituto para ensinar português para migrantes. Eu sou formada na área de letras espanhol pela UE, me formei em Pacaraima, pois eu morava em Santa Helena de Uairém, né, aqui na fronteira, morei lá há 12 anos, e me formei do lado de cá, né, no Brasil, na UE, quando ela tinha um polo em Pacaraima.
E lá mesmo, em Santa Helena, eu já iniciei a minha história com a língua portuguesa como língua estrangeira, né? Então, é diferente você ensinar português para brasileiros do que ensinar português para estrangeiros. Então, desde quando eu morava lá, eu já trabalhava em algumas escolas lá, dando aula de português para estrangeiros. E quando eu iniciei a minha carreira na área de letras, na UER, em Pacaraima, lá tinha um projeto, né, que era voltado para os estrangeiros, né, para a comunidade. E eu atuei nesse projeto por uns bons anos, até me formar, né? E ali foi onde eu me encontrei, né? Vamos dizer assim, eu encontrei a minha especificidade, né? Que era ensinar língua como língua estrangeira, ensinar línguas. Então, eu tenho um filho que tá para fazer 18 anos já, né? Com o meu esposo, o Rafael. E esse filho, ele teve a gente descobriu uma doença rara nele, né? Então, por conta disso, a gente teve que migrar também. Eu sou daqui de Roraima, mas meu esposo é venezuelano. Então, a gente teve que migrar para o Brasil, né? Eu tive que retornar e ele teve que migrar. Assim como meu filho também, que morou lá a vida inteira. Então, como a gente teve que vir para cá, abandonar tudo que tinha lá, casa, emprego, enfim, uma vida inteira, né? Nós nos vimos aqui sem emprego, sem relações, né, sociais, enfim. Então, foi quando eu vi na televisão que a Universidade Federal de Roraima estava com um projeto para acolher migrantes, né? Era um projeto que se chamava Projeto Acolher, que era coordenado pela professora Júlia Camargo, da UFRR, uma pessoa maravilhosa. Então, eu a vi na televisão, dando uma entrevista no jornal, solicitando, assim, voluntários, né, para trabalhar nesse projeto, que era um projeto de acolher pessoas em situação de rua, que naquele tempo, foi em 2015, 2016, que foi o boom da migração, né? Haviam muitas pessoas nas ruas, em vulnerabilidade, era uma coisa bem extrema, não sei se você se recorda. Cheguei a ver, bem triste, ainda hoje tem, né? Ainda hoje. Tá um pouco Mas hoje menos... temos um pouco mais de assistência, né? Isso. Mas naquela época, no início, não tinha nenhuma assistência. Então, era a comunidade mesmo, boavistense, que fazia esse trabalho. E a Universidade Federal, né? Com seus alunos, professores e seus projetos de extensão. Então, esse era um projeto de extensão da Universidade Federal de Roraima. E aí eu fiquei pensando, né? Poxa, eu não tô fazendo nada, tô aqui com uma dor imensa no meu peito, que era um diagnóstico que não tem cura do meu filho, que é a distrofia muscular de Duchenne. E não tinha trabalho, não tinha estudo, não tava fazendo nada, né? Então eu disse pro meu esposo, né? Acho legal a gente ir lá e colaborar, né? Com o que a gente pode, porque afinal de contas é o nosso povo também, né? Porque morava lá, ele é venezuelano, e a gente foi. E eu passei lá, acho que quase uns de 4 anos mais ou menos, trabalhando como voluntária, eu e ele, né? E eu era a única pessoa que era da área de letras, né? Então, junto com a professora Júlia Camargo, a gente conseguiu estruturar um curso de português, porque tinha muita demanda. A necessidade era grande, né? Muito grande. Eu atendia mais ou menos 100 pessoas durante a noite, que era o horário das aulas, e ainda dava aula para uma turma cheia de gente nas carteiras, no chão, nas janelas, na porta. Eu não tinha nem espaço para caminhar dentro da sala de aula. E toda hora chegava gente querendo aula, porque sem aprender, sem saber o idioma, eles não conseguiam emprego. Então, assim, foi uma experiência muito rica para o meu desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, a partir daí, a professora Júlia, né, também buscou capacitações, né, e tudo mais. E aí, nós entramos em contato, ela entrou em contato, na verdade, com a professora Lúcia Barbosa, que é da Universidade de Brasília, que é a referência em português como língua de acolhimento aqui no Brasil, né? E ela veio aqui em Roraima, fez uma capacitação conosco, né? E eu digo que ela é a minha mentora, né? A minha mentora maior. E a partir daí eu consegui aplicar, entender, estudei bastante e nós fomos desenvolvendo esse projeto, né? De forma voluntária. Até que chegou uma empresa de tecnologia, que é
Ericsson, não sei se você conhece, né? A gente conhece. Sim. Antes eles vendiam telefones, hoje em dia é uma Sim. empresa de tecnologia de ponta. Eles vendem a tecnologia para as outras empresas da área, né? Então, através da lei de incentivo, né, que é a Lei Rouanet, e parceria com a Acnu, a Universidade Federal de Roraima, eles implementaram um projeto que é o Technology for Good Lab, lá na Universidade Federal. E aí eles contrataram os nossos professores, eu também, né? E montaram os espaços de sala de aula lá no antigo Malocão da Universidade Federal, que fica por trás do restaurante ali. Sim, lembro. Sim, então eles reformaram esse espaço, montaram uma sala de aula com 20 computadores, ou eram 15 ou 20 computadores, mais ou menos. E sala para as crianças, porque a gente também atendia as crianças, né? A gente fazia o que podia, junto com os alunos da Universidade Federal, que eram os alunos de Relações Internacionais da professora Júlia Camargo. Então, a gente começou a fazer esse trabalho aí, que durou mais ou menos 1 ano e meio. Veio a pandemia, né? Foi um trabalho maravilhoso, nós formamos muitas pessoas ali, muitos migrantes. E quando veio a pandemia, fechou tudo também, acabou o projeto, porque já era o tempo de ter acabado também. Enfim, ninguém conseguiu mais dar andamento nesse projeto, né? E eu também, paralelo a isso, eu dava aula na escola do SESI, que eu fui professora da escola do SESI. E continuei somente dando aula na escola do SESI e os projetos finalizaram. Por eu ter também uma pessoa com deficiência, né, que era o meu filho, eu também não podia estar trabalhando fora, porque precisava cuidar dele com relação ao Covid, né? Então, depois de um tempo, as organizações começaram a solicitar novamente. Gente, cadê os cursos de português, né? Cadê os cursos? E não tinha. Então, foi quando eu tive a ideia de abrir a empresa, né? De trabalhar com isso, porque era minha paixão, né? Era minha vocação. E eu abri a empresa e comecei a prestar esse serviço para as organizações. E como já me conheciam, né, por conta desse trabalho, foi muito mais fácil divulgar o meu trabalho, né? Então, uma organização falava para outra, não, é a professora Rebeca que dá cursos e tal. E eu tenho uma metodologia, né, própria também. E foi crescendo. E até chegar um momento que eu já não conseguia sozinha atender todas as turmas, né? E aí eu comecei a contratar professores, meninas que já trabalhavam comigo como voluntárias também, né? Nesse outro projeto anterior. E aí a gente está aí há 3 anos já no mercado, atuando nos abrigos, nas igrejas, nos espaços espontâneos, né? Com as organizações como Visão Mundial, AVES, PADF, Fraternidade, enfim. Aqui em Pacaraima, no município do Cantá também. Então, onde chamam a gente vai. Olha que maravilha, tem dado super certo, né? Sim, graças a Deus. E com isso a gente já formou mais de 5.000 alunos. Olha só que legal. Uhum. E eles saem... Sim, olha, os cursos de português, eles são cursos em situações de emergência, né? Uhum. Então, assim, um curso... Aprende mais o básico. Isso, um curso normalmente que você vai estudar um idioma, você passa meses, né? Estudando esse idioma. Verdade. E aqui não, o português como língua de acolhimento, aqui, pelo menos na nossa região, ele precisa ser rápido, porque essas pessoas têm pressa. A fome não espera também, né? Exatamente. E também há um processo de interiorização, que não sei se você conhece o processo de interiorização, onde os migrantes são mandados para outros estados, Sim, com vaga de trabalho. Pois é. Então, quando eles são enviados para outros estados com vaga de trabalho, eles precisam ter o básico do português. E eles não têm meses para aprender, né? Precisa ser tudo muito mais rápido, mas não deixa de ser eficiente e ter qualidade. Então, a gente já... Essa semana passada, recebi mensagem da Casa Bom Samaritano, lá de Brasília, dizendo que muitos alunos chegam por lá e falam muito no Spirit Rebeca. Ele resolveu mandar uma mensagem para conhecer, para saber como é que a gente faz, como que ele poderia seguir esse trabalho, enfim. Olha que legal. Então, a gente tem um reconhecimento bem legal e é muito bom saber. Olha também que maravilha. Valorização aos povos originários. Sonali Almeida escreveu o livro As Aventuras dos Pequenos Cientistas, na língua portuguesa e também na língua macuxi, voltado para popularizar a ciência nas comunidades indígenas de Roraima. O projeto, ele nasceu do projeto de extensão que eu faço parte na UFRR, e a gente pensou em criar algo que pudesse popularizar a ciência nas comunidades indígenas. E
Bom, se a gente fez algo em português, né, com os conceitos básicos de física, sonhamos mais alto em fazer a transcrição para a língua Makuxi. Não só para Makuxi, mas a ideia é que a gente possa estar fazendo essa transcrição para as demais etnias que tem no estado de Roraima. Considerando que temos uma grande variedade, né, de povos originários que precisam desse conhecimento e desse tipo de material. É quase uma cartilha, né? Uma cartilha aí com muitas informações aqui. É uma historinha contada mesmo. É em formato infantil, tem desenhos, ilustrações. Inclusive, a ilustradora foi quem mesmo? Bom, a ilustradora fui eu mesma. Olha que legal. Fiz toda a ilustração no Canva, né? E confesso que o que deu mais trabalho foi realmente fazer as ilustrações, trazer algo que fosse mais do cotidiano deles. Como eu não trouxe aqui, mas tem a casa de farinha, para que as crianças possam, os adolescentes, possam visualizar como é que a física está dentro da atividade de farinhada deles, que é tão comum e não associam isso às atividades físicas, né, da ciência da física. Então, acho que isso é uma aproximação com o contexto deles e de forma lúdica. A coleção, ela traz tudo muito lúdico, muito interativo. Ao final de cada livreto desse, nós temos um experimento voltado para o conceito que a física traz dentro desse livreto. E eu acho que esse é o diferencial, que no final ele acaba que sintetizando o que ele aprendeu, né, dando contexto e vivenciando aquilo que a ciência realmente, de fato, que é a experimentação que a ciência traz. E colocando o aluno para praticar, né, e ver com os próprios olhos, ali testando de verdade aquilo que acabou de ler. Mas como é que foi o processo de adaptação para transformar tudo isso, né, esses conceitos da física, da ciência, para essa realidade, né, do cotidiano das crianças, né, como o caso da farinha, mas tem outros processos também. Como é que foi conseguir visualizar isso para colocar ali em ilustração, em desenho, em textos ali lúdicos também? Essa questão do conceito, como trazer algo didático mesmo, já foi onde entra a minha orientadora, né, a Melanie, que ela diz, olha, não pode ser algo tão extenso, tem que ser de fácil compreensão, onde ele possa visualizar o que ele está fazendo é ciência, porque sem desmistificar o conhecimento empírico que ele já tem. Então, é para você também chegar e dizer para transformar o que ele já conhece. Então, não é a nossa ideia, e sim que ele agregue todo esse conhecimento que ele já traz de geração em geração, que ele consiga vislumbrar isso, ver isso na ciência, como a ciência mostra, né? E é um trabalho que eu acredito que vá potencializar a ciência nas comunidades indígenas. Quando eu falo em comunidades indígenas, não é só nas escolas, mas a ideia é levar esse material para dentro das comunidades mesmo, porque quando você traz a língua materna, você dá uma intensificada na questão de pertencimento, de identidade. Então, é algo meu, eu me sinto nisso, fica mais prático de ser trabalhado. Nas minhas andanças como professora formadora nas comunidades indígenas, a gente percebe muito a falta de material paradidático para os professores de língua. Não só da materna, mas em outras línguas também. Porque até então, até pouco tempo, elas eram ágrafas, né? E então, como é que eu vou ensinar algo se eu não tenho a escrita? Então, por isso que a questão da alfabetização nas línguas originais, elas se dão muito na forma da oralidade. Então, esse conhecimento ele vem de forma oral porque até então não eram escritos. E é interessante falar um pouquinho sobre isso, até você tocou no ponto importante, porque durante um período em que os indígenas, né, quando foram colonizados, e enfim, a gente tem um histórico no Brasil de muito sofrimento, né, colonização, ali, chacinas mesmo de comunidades, e com essa passar de gerações, muitas gerações perderam, né, o contato com a língua, ou aquelas gerações que
foram tão invadidas, né, pelos não indígenas, passaram a não reconhecer si mesmo, né, em reconhecer e ter orgulho do seu próprio idioma. Existe uma vergonha também de alguns indígenas. Isso eu falo porque já ouvi relatos mesmo, né? Nessa área que a gente atua, a gente acaba conhecendo muita gente. E isso é aquilo, né? Resgatar. Na verdade, é um movimento que vem vindo de alguns anos já, de movimentos indígenas, resgatando o idioma, a cultura, as tradições. E a língua é uma das mais especiais, porque é a língua que define também a cultura, que define ali o viver das pessoas, né? A comunicação é a base de tudo. Então, o que significa para você também contribuir com esse tipo de ferramenta, né, para permanecer e dar essa identidade a essas crianças, às escolas, à comunidade? Bom, como eu te falei, eu sou filha de mãe indígena, meu pai não é indígena, mas eu até me sinto meio que arrependida por não falar a língua macuxi. Mas assim, não era um entendimento meu, era dos meus pais, né? Mas hoje eu sinto, o fato de eu não falar, isso me torna meio que fora da casinha quando eu vou para essas formações, porque eu não me sinto parte. E o resgate da língua é para que a gente se sinta inserido. Para as viagens que a gente faz, geralmente se eu for para a comunidade dos Waiwais, eu sei que eu não vou falar o Waiwai, mas se eu falasse, iria facilitar a minha relação com aqueles professores. Então, eu penso que fazer esse resgate da língua nas comunidades indígenas é algo que precisa ser feito e é um fator social que a gente precisa trabalhar em cima disso. Você bem disse, as crianças, elas não querem mais aprender, acham feio falar na língua. Os adolescentes, então, nem se fala. E aí, você trazer algo para que ele veja que é a identidade dele. A gente precisa trazer para a criança que a língua é o pertencimento. É algo que vai identificá-lo. Independente de onde ele esteja, é a primeira característica, a primeira identidade dele é a língua dele, né? Muita gente espera no mês de novembro a Black Friday. O economista Cícero Bezerra deu dicas de como aproveitar as promoções. Muitas pessoas não têm a disciplina financeira e chegam nesse período aí não tem disponibilidade, né, financeira orçamentária para conseguir ali estar comprando ali um produto com desconto. Logicamente que a gente vê a promoção, né, os olhos brilham, né? Pô, tinha um produto ali que era R$1.000, tá? Por 700, pô, não vou conseguir comprar. Então, o ideal é que a pessoa se planeje. Passar um ano, você ter uma organização financeira para você chegar nesse período e você ter a condição de comprar. Uma boa saída, né, uma boa opção é a pessoa que tem a possibilidade de comprar no cartão de crédito, já visando a utilização do 13º. Você compra no cartão, muitas lojas, às vezes você compra tanto à vista quanto parcelado, às vezes fica pelo mesmo preço, então você consegue ali fazer uma compra parcelada e utilizar uma parte do seu 13º para pagar, né, aquele produto que você tem o desejo de adquirir. Novembro é o mês dedicado à celebração da negritude. A temática foi destaque não só no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, mas ao longo de todo o mês. Dentro da temática, Silmara Costa, da Companhia Arte Teatro de Roraima, e Camila dos Santos, do grupo Baquetá de Curitiba, falaram sobre o projeto Entre Brasis, uma turnê de teatro afro-indígena pelo país. Está sendo um motivo de festa esse encontro, é a nossa primeira vez, né, nós do Grupo Baquetá, aqui em Roraima. Então, novidade, momento de celebração e início dessa jornada que é o Entre Brasis. Muito bem. Meninas, nos contem aí para nosso começo de conversa, né? Como vocês podem aí nos contar como é que surgiu, né, Entre Brasis e no que ele consiste. Então, surgiu a partir de um convite da Companhia Arte Teatro para o Grupo Baquetá. A gente se encontrou em 2023, lá em Manaus, no Amazonas, no Festival de Teatro. E aí, quando a gente se conheceu, a gente percebeu que as nossas narrativas, nossa forma de fazer teatro e música eram muito parecidas. E aí surgiu um edital, que é o Bolsa Miriam Muniz, é um prêmio de teatro da Funarte. E aí, a Silmara entrou em contato, convidando o Grupo Baquetá para a gente circular juntas e juntos. E aí a ideia é que a gente, do Paraná, do Sul, viesse aqui para o Norte e depois a Companhia Arte Teatro descesse para o Sul.
E aí, aproveitando que a gente ia estar na estrada, né, por que não ir para outros lugares? Então, a gente decidiu, então, ir para outras regiões, outros interiores também do país, né? A gente vai, então, pro Petrolina, em Pernambuco. Ai, que legal. Curaçá, na Bahia. E vamos lá para Chapada dos Veadeiros, para Alto Paraíso do Goiás. Isso. Que maravilha. Além de fazer o que gosta, né? Vai levando a arte para esses lugares, apresentando o trabalho de vocês, ainda vai conhecer todos esses lugares. Isso deve ser maravilhoso. Sim. São lugares também que tem grupos, pessoas, coletivos, né? Que também produzem cultura de forma muito potente, que tem também muita relação com o tipo de trabalho que a gente faz, né? Então, acho que não é só levar, mas fazer uma troca, né? Isso. São troca de saberes, cada um com o seu conhecimento, com o seu trabalho ali nos seus territórios, né? Exatamente. Esses lugares não foram escolhidos à toa, assim, eles são muito potentes, né? Então, também tem pessoas indígenas, também tem coletivos que tem quilombolas, né? Tem territórios que também tem esses corpos diversos, né? Então, a gente tem um interesse, assim, de estar nesses espaços, né? Nas escolas, em espaços que, normalmente, coletivos ou grupos não chegam, né? Então, a gente tem essa intenção de alguma maneira, trocar, né? Porque a gente também acha que as pessoas têm muito, né, para também fazer troca, assim, né, sem essa ideia de que a gente está só levando alguma coisa, assim, do nosso trabalho, mas que é uma troca, que a gente também está aprendendo. Os episódios do podcast A História Contada por Nós trouxeram vozes da resistência, a força da música para o empoderamento. De alma branca pra você, é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgatar nossa identidade. De preto de alma branca pra você, é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer, nossa identidade. Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem certa vez não quer vitória, somos herança da memória. Temos a cor da noite, filho de toda a sorte, fato real de nossa história. Se preto de alma branca pra você, é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer, nossa identidade. Se preto de alma branca pra você, é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem certa vez não quer vitória, somos herança da memória. Temos a cor da noite, filho de toda a sorte, fato real de nossa história. Preto de alma branca pra você, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Se preto de alma branca pra você, é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade.
ouviu a música Identidade de Jorge Aragão na voz de Elza Soares. A música Identidade de Jorge Aragão é um samba emblemático que aborda questões profundas de identidade e orgulho racial, especialmente em relação à população negra brasileira. Escrita e lançada nos anos 1990, a canção carrega um forte teor de reflexão e protesto, evidenciando as lutas e os desafios da negritude no Brasil em um contexto marcado pela desigualdade e pelo racismo. No refrão marcante, Aragão afirma: respeite quem pôde chegar onde a gente chegou, destacando a resiliência e a força histórica do povo negro, que mesmo em meio à dificuldade, contribuiu para a construção do país e preservou sua identidade e cultura. A música reflete sobre o racismo estrutural e denuncia a falta de oportunidades, além de criticar o preconceito enraizado na sociedade brasileira. Outro ponto crucial é a valorização da cultura e ancestralidade negra, temas que permeiam a letra. Aragão reivindica respeito e reconhecimento, sublinhando que a trajetória do povo negro é marcada pela resistência e por uma luta contínua por dignidade e igualdade. Identidade tornou-se uma canção atemporal, frequentemente mencionada em movimentos sociais e em celebrações como o próprio Dia da Consciência Negra. Ela não apenas resgata o orgulho da ancestralidade africana, mas também reforça a importância de lutar contra o racismo, promovendo a reflexão sobre o papel e o respeito à identidade negra na sociedade brasileira. A cabeleireira, especialista em cabelo afro, Cleane Silva, contou como o cabelo afro é símbolo de orgulho e empoderamento. Nessa minha experiência de 7 anos, eu entendi e percebi o quanto é importante. Hoje, cortando o cabelo de mulheres de 60, 50, 40 anos, percebi que elas, desde criança, 7 anos, em vez de para ter o cuidado dos pais que às vezes não tinham, preferiam quase raspar até a vida de juventude e elas nunca nem perceberem como era o próprio cabelo. Quando hoje elas assumem um cabelo com 40, 50, 35 anos, elas se reconhecem pela primeira vez. Muitas delas me falam que nunca viu o cabelo delas cacheado. Então, assim, mulheres de 40 anos que nem perceberam essa mudança capilar por conta que os nossos pais aprenderam, que os nossos avós aprenderam, que o cabelo cacheado é um cabelo bagunçado, né? Então, essa conexão com o cabelo é extremamente importante, até pra gente saber quem a gente é e como a gente é e como a gente se reconhece. Nossa, Cleane, você tocou num ponto bem específico, porque enquanto você falava, eu me remeti à minha infância, porque eu também eu tive um tempo, hoje em dia, uma vez por mês, tô com um cabelo diferente, né? Nós, mulheres pretas, temos essa versatilidade de estar mudando. Eu amo, tô de trança, às vezes tô de alongamento, aplica, eu tô sempre mudando. Mas eu tava lembrando da minha infância, e na minha época tinha um creme, que era o creme do Netinho, que era como se fosse a guanidina, né? Sim, que é uma espécie... relaxamento. Isso, relaxamento, é essa a palavra. E tinha um outro creme que era bem mais forte, que eu acho que era guanidina mesmo. E a minha mãe, ela dizia... Minha mãe é uma mulher negra, né? Como vai passando de geração em geração. Sim. Ela dizia que o meu cabelo era um cabelo difícil de ser penteado. Felizmente, essa palavra era usada muito. Difícil, que era um cabelo ruim. E para melhorar o cuidado que ela tinha com o meu cabelo, ela passava esses alisamentos. E por diversas vezes, esses alisamentos machucavam o meu couro cabeludo, que a gente sabe que se você não tiver uma prática, você não tiver um ensinamento, eles podem queimar. E teve uma vez que foi mais gravíssima ainda, que a minha orelha, ela deformou com o produto químico. E aí tinha uma outra pessoa ao lado que dizia assim, não, para ficar bonita você tem que sofrer. E para esse cabelo descer, tem que ficar aí uns 30 minutos com relaxamento no cabelo. Então, a gente consegue perceber esses padrões que são impostos pela sociedade. É exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Porque ao longo da história, a sociedade ela tentou e tenta a todo momento impor padrões de beleza, no caso, que muitas vezes marginalizavam os cabelos crespos e cacheados. E como você vê a relação entre o cabelo afro e a resistência contra esses padrões? E, na sua opinião, qual foi o papel do cabelo afro nos movimentos de luta racial? Isso é extremamente importante, porque como tu falou, tu cresceu
ouvindo isso. Então, Sim. poucas pessoas hoje conseguem se desligar do que ouviu quando criança. Mas muita gente até hoje ainda tem essa ligação. Meu cabelo é ruim, e usam essa palavra. Meu cabelo não presta. Se eu estiver usando meu cabelo natural, ele não tá arrumado, eu tô desajeitada, eu não tô chique, eu tô deselegante. Isso a gente aprendeu muito. Então, hoje, usar nosso cabelo afro, black, é entender e saber que hoje, para qualquer ambiente, eu estou ok. Porque é o meu cabelo. O que eu vou fazer com ele? Eu vou aceitar. Tudo bem, se eu quiser alisar, eu posso, tranquilamente, mas se eu quiser usar ele, eu posso usar num evento importante, na minha formatura, no meu casamento, sem precisar me enquadrar no perfeito, no que é aceitável. Então, o movimento de entender que seu cabelo seja curto, crespo, cacheado, ondulado, é seu, é único, sem precisar de mudanças. É extremamente importante até na formação das sociedades. Crianças crescerem entendendo isso, se tornam pessoas mais fortes, mais independentes, mais corajosas entre si, sabia? A antropóloga Silvana de Amorim ressaltou a necessidade de uma consciência antirracista. Gostaria de iniciar esse bloco falando um pouco sobre minha trajetória como ser uma pessoa negra na sociedade. Eu sempre fui uma menina gordinha, cabelos enrolados e dentes largos, a que sempre seria a última a ser escolhida nas rodas de brincadeiras coletivas. Esse fenômeno acontecia porque os colegas de brincadeira de rua ou de quadras de educação física acreditavam que, pelo fato de ser eu uma menina gordinha, não teria agilidade e evolução suficiente nas atividades que seriam exigidas por aqueles que comandavam os times. Lembra disso na escola? Então, ou eu era sempre a última, ou ficava sempre de fora das brincadeiras. Esse pensamento preconceituoso me levava sempre a pensar que eu poderia ter tido 2 tipos de atitude frente àqueles que estavam dispostos a puxar meu tapete ou me colocar como alguém inferior ou incapaz. Ou apresentar a situação, enfrentando ela, ou mostrando que eu tinha habilidades. E eu era aquela que eu sempre mostrava que eu tinha habilidades. Eu sabia correr, eu sabia jogar um vôlei, eu gostava muito de jogar basquete e dificilmente o meu time perdia, mesmo eu sendo gordinha. Os tabus, os estigmas, eles são falsos. Normalmente o que as crianças e adolescentes fazem hoje é se encolher e aceitar o que a sociedade moderna colocou como bullying. Esse encolhimento cada vez mais transforma a vida das pessoas, tornando-as vulneráveis ao ponto de afetar sua vida emocional adulta. Teremos cada vez mais os consultórios de saúde mental lotados de pessoas vulneráveis, ansiosas, depressivas e cada vez mais dependentes de remédios tarja preta. Sinto que, como pessoas negras, temos escolhas a fazer. Ou ficamos chorando em cima do milho, ou permitimos a luta, partimos para lutar, como fizeram nossos avós e os nossos pais. Hoje, a gente vai trazer depoimentos de pessoas muito interessantes. E hoje eu tenho aqui comigo a Francinete, que é uma pedagoga, para que ela nos conte como foi as suas vivências, como é sentir-se mulher negra, às vezes periféricas na escola, na infância, e isso acarreta alguma coisa na vida adulta. Eu conto a minha história como, desde muito pequena, tipo 14, 15 anos, eu sempre fui uma pessoa bem gordinha, eu tinha um sobrepeso e meu cabelo era muito crespo, que chama, E aí, na escola, a gente sempre tinha apelido. Naquele tempo não existia o nome bullying, chamava outros nomes, Cabelo de bombril, cabelo de Ariel Panela, um monte de coisa, Aí, com 14, 15 anos, 16, eu comecei a me olhar com outros olhos, já que a sociedade em si, ela recriminava por a questão do cabelo, Aí eu falei pra minha mãe, eu quero alisar meu cabelo, porque eu tô sendo taxada na escola por isso e isso. Aí minha mãe me deu dinheiro e fui no salão e comecei a fazer chapinha. E isso durou por muitos e muitos anos, mais de 25, 30 anos. Aí depois de mãe, eu já adulta, tive meus filhos. E consequentemente eles nasceram com o meu cabelo igual ao meu, já que é genético, E depois daí foi que meus filhos nasceram, o cabelo ficaram igual ao meu. Aí eles viram que eu ainda continuava fazendo progressiva, alisava todo tempo no salão, nunca deixava meu cabelo sempre na escovinha, de acordo com a sociedade, Porque a sociedade em si, ela exige que tu anda no padrão. Aí, quando meus filhos cresceram, tiveram 8, 9,
12 anos, eles começaram a me repreender, dizendo por que eu não me aceitava do meu jeito, que eu era linda, que o meu cabelo era bonito. E foi a partir daí, foi quando eu fui me olhar com outros olhos. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o meus filhos estão me orientando sobre algo muito importante, que eu tenho que me valorizar como que eu sou. Eu não nasci assim porque eu quis, foi Deus que me fez assim. E eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. Não importa se as pessoas te aceitam ou não, o importante é que você se sinta bem com a sua história, com a sua descendência, com as suas raízes. Aí hoje eu me considero uma cacheada. Eu sempre falo, a Fran é cacheada, porque eu conheço várias colegas com o mesmo nome, né? Mas só que para eu me destacar, eu falo, eu sou a Fran cacheada. Aí hoje eu tô muito feliz. Se eu falar lá em casa hoje que eu vou fazer até um botox, minha irmã, misericórdia, o negócio, a briga é feia. Porque assim, aí nesse intervalo eu alto mesmo me aceitei e vejo como eu sou bonita hoje com os meus cachos. E eu estou me amando. E a Fran é linda, gente. Muito linda mesmo, né? Mas olha que interessante, Fran. Então quer dizer que foram seus filhos adolescentes que trouxeram você, já na vida adulta, a essa consciência da importância de você se autoaceitar na sua identidade de mulher negra, cacheada e belíssima, porque você é muito bonita. Obrigada. E quando eu venho de manhã com meus filhos para a escola e eles me olham assim do lado e dizem assim, mãe, como que a senhora está linda hoje? Gente, isso é tão gratificante ouvir isso do meu filho, que tem hora que eu choro, que eu olho pra ele e me abraço e digo assim, mãe, a senhora tá muito linda hoje, coisa que eu venho assim, né, de manhã eu venho mais arrumadinha, bonitinha e tal. Mas é isso, gente, hoje eu me sinto outra pessoa, eu me vejo com outros olhos, hoje eu me acho mais bela, entendeu? É isso. Nossa, gente, olha, então, para você, mulher negra, cacheada, que você tá aí se vendo, né? E às vezes, talvez, você tá numa briga feia com o espelho, achando que o conceito é aquilo que a sociedade mesmo tá te proporcionando, tá te cobrando, que você tem que ser essa mulher lisa, que você tem que negar a sua identidade. Olha o depoimento da Fran, que coisa mais interessante e mais gostoso ainda é saber que foram os filhos quem trouxe ela à consciência. Então isso é muito legal, né? E a contribuição desse programa de hoje, quando a gente pensa em ter consciência, é falar desses detalhes mesmo, né? Nós estamos aí na Semana da Consciência Negra e o objetivo do programa de hoje é trazer você, mulher, a essa reflexão, que você comece, se olha aí agora no espelho e começa a buscar a tua identidade, que você consiga ver o quanto você, mulher negra, cacheada, é bonita e que o preconceito social, ele não pode ser maior do que a sua identidade revelada, né? Então a gente fica muito feliz, Fran. Obrigada pela tua participação. De nada, eu que agradeço pelo convite. Eu estou meio nervosa, mas faz parte, né? Mas é isso, obrigada. A vida adulta, para mim, também não me trouxe brandura e nem moleza. Eu tive que lutar e em muitos momentos essa luta é dura, ela é desproporcional. Em muitos momentos eu pensei, se o que me distanciava dos meus pares era a cor da minha pele, ou era o simples fato de que existe a crença de que nós, pessoas negras, somos incapazes, preguiçosas e sem vontade de evolução. E até menos inteligentes, nós somos os burros da turma. Eu tinha uma professora que amava colocar orelhas de burro na cabeça da gente em sala de aula. Quando tinha que corrigir o barulho na sala, sempre éramos nós os vistos, mesmo que não estivéssemos fazendo nada. Isso me deixava muito indignada. Eu sempre fui adepta da verdade. Minha mãe sabia dessa condição. Por isso, sempre era defendida pela minha mãe nos lugares. Porque se eu tivesse feito algo, eu era topetuda para dizer que tinha sido eu mesmo que tinha feito e estava tudo certo. Eu ia ser corrigida por aquilo e as coisas ficariam bem. Eu iria admitir o meu erro. Quando eu precisava ser defendida de alguma coisa, a minha mãe me defendia, porque ela sabia da minha verdade, né? Eu sempre fui trabalhadora e sempre mantive as coisas na casa. Eu fui arrimo de família muito cedo. Tudo eu tive que resolver. Então, o meu peso na vida foi grande, com uma idade muito pequena.
e sempre com muita responsabilidade. Então as pessoas viam facilidade em se aproveitar disso também, porque tem isso, quando você é arrimo de família, sempre tem aqueles que gostam de aproveitar. Deixa que a Silvana resolve. E com isso eu passei a ser rampa e trampolim para muita gente. O ruim disso tudo é que quando você diz um não para as pessoas, acontece a Terceira Guerra Mundial. Pronto, você disse não. Porque aquelas pessoas, elas estão acostumadas a viver com você resolvendo tudo para elas. E isso me afetava muito na vida adulta. Isso tem me afetado na vida adulta. Eu não sei dizer não, eu não sei discutir. E o pouco que eu ainda consigo erguer o pescoço e revidar, eu sou julgada, eu sou criticada, eu sou moída muitas vezes pela sociedade, ou ao meu redor, ou pelo sistema. Porque pessoas como eu, que sempre fez tudo por todo mundo, parece que a gente não tem direito a ter vida social, sequer a ter opinião. A vida social na periferia, ela não é justa, é luta por sobrevivência. As famílias ralam muito para ter e construir e ainda sobreviver aos olhares daquele que por algum motivo permanece sempre no mesmo lugar. E isso a gente precisa refletir, isso a gente precisa trazer à nossa memória, à nossa consciência. Então, levando em consideração de que o maior número de pessoas no Brasil são negras e pardas, e que a maior parte também vive nas periferias, onde o acesso ainda é muito desigual, seremos sempre lutadores e sobreviventes em muitas questões. E aí a gente precisa se dar conta disso, precisa aprender a refletir sobre isso. Vamos ser parte do grupo que sempre teremos que justificar quem somos e como existimos, né? Quem nunca, pessoa negra, entrou em estabelecimento e logo percebeu que tem alguém do estabelecimento atrás de você te seguindo? Eu e meus irmãos passamos muito por isso. Houve um tempo, depois de adulta, em que eu entrava numa loja e me pegava indo para o meio do corredor abrir a bolsa por alguma necessidade, por medo de abrir a bolsa de qualquer jeito e ser mal interpretada. Para os meus filhos, eu sempre orientei que eles deveriam abrir as mochilas nas lojas, nos corredores, para que eles também não fossem julgados nem mal interpretados, porque o meu maior medo era de que eles fossem acusados de algo que eles não fizeram. Então, esse medo demorou muito tempo para sair de dentro de mim, por ter presenciado pessoas que sofreram danos por causa disso. Quem sabe você que está me ouvindo aí agora já tenha passado por isso também. Então, o que devemos fazer? Como resolver essas questões? Nós precisamos dialogar mais sobre isso, precisamos construir mais espaços a respeito disso, né? Então, agora nós estamos aqui com o João Vitor Barros, ele é administrativo e ele vai falar para a gente um pouco sobre as suas experiências, sobre as suas vivências. E aí, João, como é que você se sente com relação a tudo isso? Você acha que você sofre preconceito ou já sofreu preconceito? Como que é essa relação de vida com a sociedade para você? Bom, eu já sofri preconceito, sim. Mas não por falta, como eu disse, né? Não pela minha cor, mas sim pela minha escolha de ser, né? Ter cabelo grande ou andar de um jeito que as pessoas não gostam. Mas do mesmo jeito isso reflete muito também, porque do mesmo jeito que a pessoa não gosta do jeito que eu ando, ela também não pode gostar da minha cor, se ela não quiser, né? Bom, minha irmã... Mas eu tenho mais histórias da minha irmã porque, querendo ou não, ela é mais escura que eu em tom de pele, né? Já teve situações de muitas pessoas olharem para minha irmã na rua, é estranho, né? A gente é bem diferente também, mas temos nossas peculiaridades. E de vezes que eu já tive que encarar as pessoas mesmo e até chegar a um ponto de falar assim que você tem algum problema, se ele perdeu alguma coisa para estar olhando tão feio assim para a pessoa que estava comigo, né? Que é a minha irmã. E situações na escola da minha irmã passar racismo e eu ter que ir lá confrontar um molequinho que não teve educação em casa, né, da forma certa, que os pais não chegaram e explicaram para ele que todos são iguais. E já vi muitos casos também na própria escola, em escolas que eu já estudei, de pessoas serem mais escuras que eu sofrerem racismo, os pais das outras pessoas
das outras crianças que chegarem lá para resolver, no final falar que não é nada demais ou que isso foi só uma brincadeira, como já aconteceu várias e várias vezes que eu já vi na minha frente. As pessoas sempre levarem como uma forma de... não foi nada demais, as pessoas estão se ofendendo por causa de uma coisa que eu falei, mas no final das contas, quando as pessoas usam as palavras das formas que elas querem mesmo, elas sempre botam uma verdade, né? Então foram situações que eu vi já na minha vida. Eu nunca sofri diretamente, né, de a pessoa chegar para mim e falar que eu sou assim, assado. Eu vejo muito que, mesmo que as pessoas não falem que a sociedade não é racista, né, ela tem um preconceito e uma discriminação por parte em alguns temas, né? Você tem um cabelo grande, você se veste de um jeito, você tem tatuagem, você é isso, você usa pinça. Então, vejo que isso realmente, não só na cor de pele, mas também em outros fatores de escolhas da pessoa, isso afeta bastante. Mas você já se sentiu perseguido, assim, dentro de loja, dentro do mercado, por conta da tua aparência? Com certeza. Tem alguma experiência, assim, que você gostaria de colocar para nós? No shopping, uma vez eu cheguei e tava de uma regata, porque eu gosto de rasgar minhas camisas, não sei. Então eu tava com uma regata rasgada, um short, chinelo e bolsa, e o segurança ficava me olhando, achando que eu ia roubar algum tipo de coisa, ou não sei o que passou na cabeça dele, mas no shopping inteiro eu sentia aquele certo segurança sempre passando por mim, sempre me olhando, sempre vendo o que eu ia fazer. E acabou que nesse mesmo dia que eu tava nesse local, eu não fiquei no shopping por causa disso, né? E ainda vi ele me seguindo até o final. Eu saí e ia embora, e sim, eu percebi que no começo eu achei que era coisa da minha cabeça, mas depois de um tempo eu comecei a ver realmente que essa perseguição dentro do shopping tem. Mas nunca me senti muito afetado. Muitos meninos, talvez, assim, têm a mesma vivência que você, passa pela mesma situação que você sobre isso. O que para os nossos ouvintes, né? O que você deixaria de reflexão hoje, né? Porque a gente fala o Dia da Consciência Negra, mas a gente apela para o Dia da Consciência, que deve ser todos os dias, de você ter consciência sobre os seus atos, suas atitudes, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, ou a maneira como você vê, né? E aí, o que você deixaria assim de contribuição para quem está nos ouvindo, que é rapaz como você, né, que está aí na adolescência, juventude, né, e que passa por tantos problemas que às vezes leva à desesperança, né, leva à depressão e às vezes até coisa pior pela fase da vida, por aquilo que está vivendo, pelos preconceitos sofridos. O que você deixaria para essa garotada aí? Eu deixo... Seja você, independente de qualquer coisa, independente dos preconceitos, independente do que a sociedade falar pra você. Se você achar que o certo é você vestir uma camisa assim, ou andar assim, ou falar assim, seja você, independente de qualquer coisa. Porque só você pode decidir o que você pode ou não fazer, no final das contas. E não baixar a cabeça pra ninguém. Se alguém falar que você tá errado, independente se você tá certo, não abaixa a cabeça. Mantenha sempre levantado, porque as pedras no caminho tornam a gente cada vez mais forte. E vai ter uma hora que você vai estar tão forte que essas pedras não vão ser nada. Então seja você, independente de tudo. É isso que eu tenho para falar para as pessoas. É justamente sobre isso, né? É o que eu venho pontuando nesse dia de hoje, de ter consciência, é que essas pedras que elas são levantadas no nosso caminho, nós, enquanto homens e mulheres negras, como jovens, adolescentes, a gente precisa ter essa consciência, ter essa pegada de que a vida não vai ser melhor para a gente se a gente abaixar, né, e deixar a vida passar por cima, mas a gente pode levar a vida acompanhada, né? Levar de que as atitudes também são nossas, a maneira como a gente recebe e a maneira como a gente age com aquilo que a gente recebeu. Acho que a diferença está aí, né? E nós precisamos começar a pensar nisso para que a gente possa tentar construir um futuro melhor para todos nós. A escritora, professora e empreendedora no ramo da moda, Paula Braga, falou sobre a ancestralidade e a estética afro como resistência e empoderamento. Já começa que para a gente se aceitar, a gente tem que primeiro se reconhecer como tal, né? E como que se reconhece tendo sua história negada, né, Paula? Pois é.
Um outro aspecto que é muito comum é a presença disso nas escolas. Quando eu vou dar uma aula para falar sobre esse tema, como agora no mês de novembro, é inevitável a gente não tocar nisso. Tem muito aluno que primeiro já nem se reconhece negro, preto, né? Que eu tô tendo até dificuldade de conseguir usar o termo negro ou negra com os meninos dentro de sala de aula, por causa da etimologia da palavra, né? Na América nós somos os únicos que usamos esse termo, né? Ainda afirmamos. E aí eu fico pensando, até para ele se afirmar e se aceitar como tal. Quantas vezes eu fui chamada de morena? Às vezes até por outra pessoa preta como eu, que não consegue dizer que ela mesma é preto, né? E aí já começa o primeiro embate a partir disso daí. O estigma da palavra, né, quem Paulo? Sou eu? Preconceito, né? Quem muito sou grande. eu? E além de você afirmar quem você é, vem depois disso, aí vem depois o fato de você estar sempre, como você disse, né? Com coisas alicerçadas de teores negativos, né? As religiões de matriz africana sendo endemonizadas constantemente, nosso cabelo sendo tema de motivo de risos, né? De algo risonho e jocoso para ser falado, os traços do nosso rosto. Então, todas essas questões que envolvem o lado estético, elas estão também totalmente contextualizadas nesse processo que a gente passa, né, de pensamento colonialista, de pós-regime escravocrata, e que fez com que tivéssemos um apagamento da nossa história por nós não termos tido, né, na geração em que nós tivemos lá atrás, desde o início, de quando nós éramos ainda criança, adolescente, nós não tivemos isso sendo passado para a gente de forma adequada e apropriada. Nós não sabíamos nem de onde saíram os nossos antepassados de África, de que lugar exatamente, de que nação, línguas, o que eles fazem lá, que referência cultural eles podem trazer para a gente, que a gente até às vezes faz aqui e não sabe no contar de história. Exato. Né? No conhecimento de determinado tipo de comida, por que é bom tá daquele jeito e não de outro, sabe? Da astronomia, quantos pessoas africanas têm um conhecimento tão grande da astronomia, da geografia, da geofísica, como os próprios indígenas, porque vivem em lugares mais próximos de floresta, e nós acabamos de alguma maneira aprendendo isso sem nem ter noção direito que foi através desses povos que nós tivemos essa herança. Então, assim, a gente tem um apagamento que é violento mais do que a chicotada, a chibatada na pele da gente. Eu falei isso outro dia para alguns alunos na sala de aula. Você ser negado da sua origem, a partir da língua que você fala, porque você não sabe nem qual é a língua que você está falando. Você está falando do colonizador. Você ser negado na religião, naquilo que você crê, que você tem como consciência que aquilo para você lhe traz um conforto, porque através daquele afeto, a religião é afeto também, é religar, né? É você estar ligado de alguma forma através do afeto. Aí você ter isso sendo negado, é como se estivesse matando a pessoa em si, na sua essência, deixando de existir a Antônia Pedrosa ou a Ana Paula, que tem na essência dela como pessoa e como... Não estou falando nem questão de gênero, mas essencialmente como pessoa. Toda a subjetividade, isso, né? Você tirar a sua a subjetividade de um ser, é você matar ele de alguma forma, né? A luta pelos direitos humanos e liberdade religiosa também foi destaque na nossa programação. Dandara Ferreira, coordenadora de juventude da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, foi uma das entrevistadas. Acredito que a efetivação do Conselho da Igualdade Racial, depois de 20 anos de luta, em 2023 a gente conseguiu, enfim, trazer o Conselho da Igualdade Racial, depois de 20 anos de luta do movimento da sociedade civil, para que o governo efetivasse o Conselho da Igualdade Racial aqui no estado de Roraima. Então a gente passou o ano de 2022 todo, a gente lutando com o governo
tentando, pedindo ainda mais para que o Conselho da Igualdade Racial ele realmente fosse legitimado. Também dentro da Universidade Federal, que a gente consegue ver que tem mais trabalhos, tem mais artigos científicos, nos quais a gente vê que as pessoas estão trazendo a população negra, a saúde, a história, o direito, acesso à moradia. Eu estive com algumas pessoas de arquitetura e aí a gente estava conversando e tudo mais sobre em relação à construção de um terreiro. Eles perguntaram até do Tata da onde vem a ideia da formação de um terreiro. Referência, né? Sim, da onde que sai a ideia de sair uma casinha, de montar um espaço. E aí eles criaram essa dúvida e um grupo de pessoas dentro da universidade pediram ajuda de um professor e eles foram negados. O professor falou que aquele lugar não era deles de querer saber. Se eles quisessem saber, ia para antropologia ou sociologia. E isso é literalmente racismo e negação de um direito. Sim. Quer dizer que a população negra, a população de povos de terreiros, povos tradicionais, não tem direito a saber como que se forma. A gente sabe como se forma, mas levar isso para a academia como algo científico, porque se isso surgiu como uma indagação, a gente pode levar isso como uns estudos aprofundados. E dentro do curso de Direito, no qual eu faço parte, este ano eu faço parte do centro acadêmico. E agora a gente vai ter pela primeira vez a Semana da Consciência Negra. Então, são esses pequenos atos, que para mim já são grandes, que a gente vai libertando e trazendo uma nova perspectiva para as pessoas. Principalmente para aquelas que, dentro da sua bolha, não querem ter o acesso, mas de que, de alguma maneira, eu faço parte dessas bolhas e que eu levo. Só estando lá, eu já faço parte dessa expressividade. E dentro da universidade, do curso de Direito, agora, este mês, a gente está com a Semana Ubuntu, que é a Semana da Consciência Negra. São sextas-feiras. A primeira sexta-feira foi um curta-metragem do projeto Cinema em Movimento, falando sobre as vozes negras, que é um curta-metragem de mulheres de movimentos sociais, contando as suas histórias. E a gente teve até a presença da professora Antônia Pedrosa, que é uma querida, uma diva, nossa grande referência aqui no estado, como mediadora. Então, foi sensacional. E esta semana, sexta-feira, a gente vai ter o nosso Café Jurídico, que é um projeto que nós pensamos dentro do centro acadêmico para trazer essa extensão da universidade e das comunidades. A gente já teve, no total, nós tivemos 3 cafés. O primeiro foi falando sobre mulheres e as violências. O segundo foi sobre os povos originários. A gente teve duas acadêmicas de direito indígenas falando das suas vivências, como é que elas fazem essa dinâmica de estar na comunidade, estar na universidade, e 2 professores pesquisadores da área. E agora, do Café Jurídico da Semana da Consciência Negra, vai estar presente a Rafa Black, que é uma grande referência aqui como MC e estudante de História aqui no estado e poetisa. A professora Verônica Prudente, que é uma professora sensacional de língua portuguesa, doutora, que traz essa história para dentro das línguas, a importância de falar a história negra para os professores. E a professora Andréia Vasconcelos, que também é advogada. A professora e socióloga Andréia Vasconcelos, e também feminista, ela é do NUMU. Então, eles vão, e eu, claramente, estarei nesse evento. Fica o convite. Para quem quiser participar, é aberto ao público. Terão 2 horas de certificado, então quem está precisando daquele certificado para as horas complementares da faculdade, não perca tempo, porque vai ser sensacional. Além de trazer grandes conhecimentos, a gente vai comentar e vai propor várias indagações importantes dentro desse mês, que não é só para ser falado neste mês. A gente não é só... Porque eu sou sempre convidada no mês de novembro. A nossa agenda dentro dos povos de terreiro e povos negros aqui em Roraima é sempre cheia em novembro. Porque a gente sempre está pedindo que a gente fale. Então, durante o ano todinho, a gente precisa trazer essas pautas. E aqui fica o espaço aberto, tá? Com certeza. Muito obrigada. E, além disso,
a gente tem o afoxé. O afoxé do Egbé, o Alebemim, do pai Delmiro de Iemanjá, que é uma grande expressão de cultura, expressão de arte e de ancestralidade muito importante aqui no estado de Roraima. É o primeiro afoxé. Então, eles trazem, dentro da comunidade deles, no Nova Cidade, essa expressão de trazer a cultura negra, a cultura afro, a cultura de terreiro, com danças e música. Então, no Carnaval, a gente teve a primeira apresentação este ano e foi o máximo. Que legal. Mas a gente sabe que o horário que nós fomos colocados foi um horário que as pessoas não iriam. Não teve muita gente, mas as pessoas que foram aproveitaram bastante e isso já foi um início, já foi um começo. E deixa aí o recado para a prefeitura no próximo ano, né? Porque o Afoxé tem um horário bem legal para as pessoas realmente conhecerem e aproveitarem, porque é uma grande expressividade aqui para o nosso estado. E Dandara, você falou sobre a arquitetura do terreiro, de uma casa de candomblé, e isso mostra também a questão do racismo ambiental. Você falou que a sua casa fica no São Vicente e boa parte do São Vicente, ela sofria muito com os alagamentos. Aquela parte ali todinha de onde hoje é o nosso mirante, que é um cartão postal de Boa Vista, aquilo ali era habitado por várias pessoas que eram pobres, eram negras. Então, como que você vê essa questão da luta racial e a questão do racismo ambiental? Exatamente. O racismo ambiental, ele permeia uma das características do racismo, né? Ele está entre uma das classificações, porque ele é justamente a marginalização efetiva do povo negro levado para lugares e para localidades nas quais nós não vamos ter acesso à dignidade. Então, o racismo ambiental, ele perpassa por isso, onde a gente não vai ter acesso a sistemas, saneamento básico, sistema de esgoto, obviamente, e água potável, suficientes para que a gente supra as nossas necessidades. E o alagamento é um deles também, dentro dessa questão do racismo ambiental. A nossa casa, ela alaga. Na frente do terreiro, ela alaga toda. Assim, tinha anos que sempre alagava, mesmo a gente aterrando, sempre alagava. Mas, ao longo do processo, ao longo dos anos, a prefeitura colocou 2 sistemas de escoamento de água, claramente entope. Sempre que chove, entope e fica super alagado. E é somente na área da comunidade de terreiro. O resto da nossa rua não alaga. E, por curiosidade, queridos ouvintes, é ao lado da Casa da Mulher Brasileira. Meu Deus. Então, a gente está perto de uma instituição pública. Certamente, a gente está ali na região... Nós moramos na região central, perto de uma instituição pública, onde alaga. Literalmente alaga na nossa rua. A nossa rua, ela é esburacada. Tem um buraco imenso que surgiu do dia para a noite. Muito perto. Então, a gente passa por essas questões muito difíceis. E, além disso, dentro das nossas localidades, tem terreiros também que sofrem por alagações. Sofrem por não conseguir plantar dentro das suas casas, gente. Isso é um cerceamento de direito. Sim, com certeza. Você está cerceando a liberdade de expressão e a liberdade de uma pessoa de ir e vir. Então, além disso, quando a gente fala de ir às matas, quando a gente fala de ir para a floresta aqui dentro do estado de Roraima, a gente consegue perceber que os locais que os locais que a gente tinha como locais sagrados, que são os igarapés, os rios, as cachoeiras e também as matas, elas estão sendo totalmente depredadas ali para o Caçari, para o Santa Cecília, onde a gente fazia os nossos cultos, as nossas liturgias, não somente nós do candomblé, mas também outras expressões de questões religiosas realizavam o seu culto, sua liturgia. A gente não pode mais, porque estão loteando, estão queimando literalmente tudo. E o que vai ser de Roraima? O que vai ser Boa Vista? Vai ser uma nova São Paulo, onde a gente não vai conseguir respirar e vai ser só fumaça?
o que vai Que ser? já foi, né? O começo do ano foi só fumaça. Exatamente. E como que você vê a questão da sua religião para a preservação da floresta amazônica e desses ambientes de floresta? É totalmente muito importante, porque dentro do candomblé é uma religião de segredos. E nós cultuamos os elementos da natureza. Então, tudo é muito sagrado. A folha é sagrada porque a gente precisa comer, a gente precisa de um banho, a gente precisa de muitas coisas, de um elemento da natureza. O ar é sagrado, o sol, as nuvens, a chuva, o fogo. Todos os elementos da natureza são essenciais e importantes para a liturgia do candomblé. Então, isso são seres sagrados e divinos para nós. E quando esses direitos, quando nós somos cerceadas nossa voz com essas violências ambientais, é quando o racismo ambiental ele também está dentro. Porque como é que a gente vai conseguir cultuar e preservar esses meios ambientes, esses meios, se a gente tá com essa dificuldade de acessar, entende? Então, o candomblé tem essa perspectiva e esse papel de preservar a natureza, porque nós vemos a natureza como seres sagrados. Para cortar uma árvore dentro de uma comunidade de candomblé, não é você chegar com uma escavadeira e pronto, cortar. Porque aquilo faz parte do organismo da comunidade, faz parte para a importância da nossa sobrevivência. O ar, o fogo, por que chove? A gente chama algumas pessoas de cabeça d'água. Quando elas querem fazer algo, sempre chove. Por quê? Porque é uma resposta da natureza pra gente. Entende? Então, quando a gente quer passar por um dia... A gente tá passando por um dia difícil e a gente quer conversar com alguém ou com alguma coisa. A gente conversa com uma árvore e logo depois vem um vendaval como resposta para retirar todos esses sentimentos, essas maledicências da gente. Então, a natureza é nossa divindade e essa cosmopercepção do candomblé faz com que nós preservemos e sejamos guardiões da floresta, assim como os povos indígenas. E nós, em conjunto com essa cosmopercepção, a gente atua com os movimentos sociais do povo de terreiro e, juntamente, os povos indígenas, a gente, cada um dentro das suas singularidades, atuam nessa preservação da floresta, que é muito importante, e contra, justamente, aquela elite que quer acabar com a nossa floresta, quer acabar com nossos rios, com os nossos mananciais e com a nossa vida. Porque se acaba o que a gente preserva e a nossa comunidade, porque as divindades fazem parte da nossa comunidade, vai estar matando todo mundo. Então, isso é claramente uma expressividade de racismo ambiental e de racismo explícito. Teve também muita informação importante nos jornais Defensoria no Ar, vinculado nas rádios Roraima e FM Monte Roraima. A adesão dos servidores da DPE à campanha Papai Noel dos Correios foi um dos assuntos noticiados. Luzes coloridas, árvores decoradas, ceia e presentes. Tudo isso faz parte da magia do Natal. Para as crianças, é o momento de receber a recompensa do bom comportamento durante todo o ano. E é aí que elas escrevem cartinhas com os presentes dos sonhos para o Papai Noel. Laura Medeiros, de 6 anos, já escreveu o que quer ganhar neste ano. Eu pedi uma boneca da Maria Clara e um ursinho. Luiz Eduardo, de 5 aninhos, explica o que precisa fazer para ganhar um presente do Papai Noel. Se não se comportar, não vai ganhar o presente. Para que os sonhos das crianças sejam realidade e não falte presentes, a Defensoria Pública de Roraima é parceira da campanha Papai Noel dos Correios. A meta da DPE é adotar cerca de 600 cartinhas. O objetivo dos Correios é que 100% das cartas sejam adotadas. Marcelo Augusto, superintendente estadual dos Correios, explica qual é a estratégia para alcançar esse marco. Essa campanha ela funciona por meio da participação da sociedade em geral, mas também por meio de parcerias, né? Tem parceiros importantes, tribunais, prefeituras, né? A própria defensoria, tem particulares também, empresas que participam conosco e que fazem o sucesso dessa campanha. Para adotar uma cartinha, pode ser tanto na casinha do Papai Noel, localizada na Agência dos Correios do Centro de Boa Vista, ou no site blognoel.correios.com.br. Repetindo,
blognoel.correios.com.br. Feliz Natal! Reportagem Tiago Cortes. Para levar a educação em direitos e a cultura de paz para as escolas, em novembro, a Defensoria Pública realizou a última ação do ano do projeto Descomplica. A cultura de paz busca resolver conflitos de forma pacífica por meio do diálogo, negociação e mediação, de modo que valoriza a tolerância, solidariedade, igualdade de direitos e justiça social. Com o intuito de ensinar os adolescentes a resolverem os conflitos de forma pacífica, a Defensoria Pública de Roraima criou o projeto Descomplica. A estudante do 7º ano, Beatriz Mel, disse que aplicará os conhecimentos adquiridos. A gente vai trabalhar muito em sala de aula, porque o que mais acontece, bullying ou outras situações, é em sala de aula. Então a gente vai ajudar as pessoas que precisam se sentir ofendidas. Um ambiente escolar com a cultura de paz é benéfico para os adolescentes, como afirma a psicóloga da Defensoria, Deliane Torres. Quando a cultura de paz está presente no ambiente, na comunidade, ela promove saúde mental para todos aqueles que estão inseridos naquela comunidade, naquele lugar, naquele espaço. Pois quando você tem uma cultura de paz implantada, respeitando e exercendo no dia a dia esses valores e essas práticas que eu citei no início, isso com certeza vai dar um retorno muito positivo para a saúde da nossa mente. A orientadora pedagógica da Escola São José, Patrícia Regiânia, explica como é a cultura de paz na instituição. A gente faz aquele atendimento, acolhimento, a gente vai ouvi-los, né? E aí a gente chama ambas as partes, né? Vítima, a outra parte, e aí a gente vai tentar resolver, apaziguar, né, a situação. A programação de 3 dias contou com palestras, debates, dinâmicas e reflexão sobre o que são conflitos e meios de como solucioná-los. Reportagem Tiago Cortes. Além disso, a DPE conseguiu, por meio da Carreta dos Direitos, a certidão de nascimento de uma moradora de uma área de assentamento na zona rural de Boa Vista. Patrícia de Souza Cruz, de 44 anos de idade, nasceu no Rio de Janeiro e veio para Roraima aos 4 anos. O tempo danificou a certidão de nascimento original e ficar sem o documento foi desafiador. Então eu não conseguia arrumar um trabalho, eu não conseguia fazer nada na vida sem documento, praticamente uma indigente. Nem pagando não conseguia tirar. Queria meu documento, né? Porque eu não podia fazer nada, nem arrumar um trabalho, nem registrar meu filho, que não era nem registrado, porque eu não tinha documento, não tinha carteira de identidade. Patrícia chegou a pagar R$ 490 em um cartório na tentativa de localizar o registro no Rio de Janeiro. Após 6 meses de busca, não obteve resposta e teve o valor reembolsado. Durante a ação da Defensoria Itinerante, com a Carreta dos Direitos no bairro Cidade Satélite, o marido de Patrícia incentivou a busca pelo documento. Eu moro no sítio, na zona rural, só que eu tenho uma casa no Cidade Satélite. Aí meu marido viu lá essa carreta, ele estava na cidade e viu lá. Aí ele falou para mim lá. Aí eu fui com meu cunhado no carro. Ao ser atendida pela Defensoria Pública de Roraima, Patrícia Cruz conseguiu o que tanto desejava gratuitamente. Foi através da carreta, né, da Defensoria Pública, que fez um trabalho muito sério, muito bem feito. Eu estou muito feliz, porque agora eu tenho meu documento. Agora sim, sou uma cidadã, né, porque até então eu era um indigente, não tinha documento, não tinha nada. A Carreta dos Direitos é um projeto itinerante da Defensoria. O objetivo é garantir acesso à justiça e à cidadania para as comunidades de difícil acesso em Roraima. Narração, Gislaine Teixeira. A Defensoria Pública de Roraima também esteve presente no 3º Congresso do Ministério Público de Contas com o tema Povos Originários e Direitos Humanos. O auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Roraima, sediou o 3º Congresso Povos Originários e Direitos Humanos. O evento, promovido pelo Ministério Público de Contas de Roraima, discutiu os desafios para a preservação da Amazônia e a defesa dos povos indígenas. Entre as instituições que atuam na linha de frente da defesa dos direitos humanos está a Defensoria Pública de Roraima. O subdefensor público-geral Natanael Ferreira esteve no Congresso e destacou essa função da DPE. A Defensoria tem, dentre as suas funções e dentre os seus objetivos, exatamente a proteção desses povos vulneráveis. A gente percebe que, ao longo em que acontece a integração
dos povos indígenas com a sociedade há um momento de muitas confrontações e momento também de exclusão de direito. O congresso ocorreu nos dias 21 e 22 de novembro, com palestras, painéis e mesas redondas. Entre os convidados estavam os líderes Yanomami, Davi Kupenawa e Júnior Ekurari, além do vice-presidente do Instituto Rui Barbosa, Sebastião Helvético, a escritora e ativista Eni Lipanga, a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, e o jornalista Roberto Cabrini. Mediado pelas jornalistas roraimenses Chile Rodrigues e Valéria Oliveira, Cabrini compartilhou experiências sobre jornalismo investigativo. Durante a palestra, ele revelou também ter interesse em investigar a crise humanitária em Yanomami. Uma das questões mais importantes do país e merece grandes reportagens. É claro que a demanda pelo meu trabalho é imensa. Nos últimos tempos eu tenho percorrido o mundo inteiro, guerra na Ucrânia, guerra no Afeganistão, guerra no Israel, enchente no Rio Grande do Sul, mas o que nós assistimos aqui sempre mereceu da minha parte muita atenção. Por isso que eu estive aqui, por exemplo, em 99, fiquei 4 meses indo atrás e continua sendo objeto da minha atenção e eventualmente isso poderá ser retratado com toda certeza. Além do debate sobre a defesa da Amazônia e dos povos indígenas, o Ministério Público de Contas realizou a entrega de medalhas de honra ao mérito institucional e de gestão fiscal para colaboradores e convidados. Reportagem Tiago Cortes. O episódio de novembro da retrospectiva DPE 2024 termina aqui. Para cada mês do ano, um programa especial, aqui, na Web Rádio Defensoria. Até mais!